Olha, e na programação a gente vem falando sobre a importância de ter uma articulação hoje com Brasília e o que isso reflete para o estado de Roraima em recursos, né, o que isso reflete, de certa forma, em projetos, em ações concretas. Volto na programação conversando com o deputado federal Edio Lopes, ele que tem um trabalho, e a gente observou recentemente, inclusive com ampla divulgação em suas redes sociais, né, como que ele faz todo esse trabalho de buscar, conversar e ter um entendimento com o Congresso, com Brasília, de um modo geral, através dos ministérios. E numa dessas pautas, você tinha ali em específico como uma ministra que tem uma representatividade grande, que tem um trabalho, e você considerou ali uma das audiências mais importantes, de certa forma, dentro dessa linha de audiência que você acaba realizando politicamente em busca de recursos para o estado de Roraima. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa programação, em especial aqui à nossa parte de café e cultura, que é o estúdio que a gente realiza as nossas gravações. Pronto, realmente, Marleide, o sistema, o modelo de orçamento do país, um país com dimensões gigantescas e com realidades tão diferentes, é impossível que os burocratas, os técnicos de Brasília, consigam ter uma visão das minúcias, das dobras, dos rincões, dos socavões deste país, sobretudo na Amazônia, né? E aí, quer queira, quer não, é onde entra o olhar do parlamentar. É aquela ponte, é aquela estrada, é aquela vicinal, é aquele pedaço de energia na comunidade indígena que nunca um burocrata lá em Brasília conseguiria vislumbrar para colocar no orçamento da República. Aí entramos nós com essa visão, com essa sensibilidade e acabamos aprovando recursos para fazer frente a estas obras, que para muitos são obras eleitoreiras. Para mim, são obras de alcance social extraordinário. E aí, cada deputado tem o seu perfil, tem a sua capacidade de aprovar primeiro no orçamento e depois de liberar, porque aí é outros 90, né? E os prefeitos do Brasil inteiro, cada um tem o seu vínculo com este, com aquele deputado, então acaba, sem nenhuma dúvida, que um ou outro prefeito tenha um atendimento mais acentuado. Olha, finalzinho do ano a gente fez uma entrevista completa aqui no Estúdio Café mesmo, dentro do projeto Reportagens, que é esse programa de televisão que eu apresento dentro da TV Cultura, mas no início do ano eu tive a oportunidade de acompanhar a eletrificação rural no interior. Vou pedir inclusive para o meu editor liberar algumas imagens, e eu vi ali a sua conversa com o morador da área rural, eu vi ou seja, esse andar pelaquela própria região ali, e a gente observa o ar de certa forma, de satisfação de quem chega ali, participa de uma reunião daquela e vê algo que foi prometido lá atrás sendo concluído, né? Às vezes nós nos deparamos com situações que nos encantam, nos agradam muito, mas também nos entristece. Você falou de energia elétrica. Quantas vezes eu não fui o protagonista de levar uma rede de energia elétrica, levar um bico de luz em uma casa de uma família que, às vezes, há mais de 30 anos morava na beira de uma vicinal sem nunca ter conseguido o acesso, o direito à energia elétrica. Então, quando você vê acender a luz, vê uma geladeira funcionar numa casa dessa, 30 anos depois que aquela família ali está, você tem um misto. Você tem um misto de dever cumprido, mas você também tem a sensação de injustiça. Injustiça de um país que olha tão pouco para os mais necessitados, para, como eu disse no início, para os rincões, os socavões deste país. Eu lembro que num discurso, nesse momento lá da eletrificação rural, eu estive lá, né, acompanhando, através da TV Cultura, enfim, levando esse material para você que acompanha em casa, né, um dos discursos ali foi justamente esse, né, você contando um pouquinho da sua realidade, da onde vem, e o quanto você se sente comprometido com situações como essa. E o quanto você faz questão de estar mesmo no interior e mais próximo desse colono, mais próximo de quem vive ali da questão mais primária de produção, né? Isso, o meu trabalho, até pela minha origem, pela minha vocação,
o meu trabalho ele é muito focado no interior do estado, nos pequenos municípios, nas nossas agrovilas, nas comunidades indígenas, né? Para mim é a certeza de que o meu mandato é uma ferramenta de transformação social quando eu consigo levar energia elétrica, eu consigo levar uma escola, um posto de saúde a uma comunidade indígena, que ao longo das décadas, dos séculos, for ali sempre lembrada às suas vésperas de eleição. As comunidades ribeirinhas, né, as nossas comunidades tão distantes. Então... Você teve agora no início, em janeiro foi fevereiro, no Baixo Rio Branco. Estive em fevereiro e tivemos a oportunidade de visitar as 16 vilas do Baixo Rio Branco. Já tínhamos estado no Baixo Rio Branco em novembro, voltamos em fevereiro e estou voltando para o festejo de Santa Maria, 28 e 29 de maio. É um ambiente em que todas as vilas, inclusive vilas do estado do Amazonas, vão para Santa Maria para participarem do festejo tão tradicional naquelas barrancas de rios. Você tem uma referência também com as comunidades indígenas, né? Você tem um trabalho muito forte com as comunidades indígenas e tem uma relação que não começou ontem, né? Uma relação de história mesmo de vida como parlamentar. Eu tenho um relacionamento muito intenso com as comunidades indígenas, mesmo porque eu não adentro a questão do indigenismo, a questão mais interiorizada das comunidades. O meu papel é ouvir as comunidades, ouvir com muita atenção e buscar atendê-los dentro daquilo que eles entendem como prioridade, e não com a minha prioridade. Então, este trabalho tem dado certo. Nós temos levado energia elétrica para muitas comunidades, no Iramutã, em Normandia, enfim, levado tratores, né? Os nossos indígenas ainda estão na agricultura que os nossos avós faziam no século passado. Então, quando eu levo assim, uma modernidade para eles, eu acho que estamos cumprindo o nosso papel enquanto parlamentar, levar o que conseguirmos para o desenvolvimento econômico e social dessas comunidades. Agora a gente vem com um momento mais festivo, né, com essa situação atual, principalmente na cena cultural. O deputado tem uma história com o município de Mucajaí, a prefeita Nega é sua esposa lá no município de Mucajaí. Enfim, eles têm um trabalho ali de longa data, e a gente que acompanha midiaticamente todas essas questões já acompanha também algum trabalho ali em outros momentos. A encenação da Paixão de Cristo ocorreu em algum período, parou, e agora, esse ano de 2022, ela retoma, é isso? Nós estamos há 2 anos sem realizarmos a encenação da Paixão de Cristo, que é uma tradição que já vai para 4 décadas no município, mas com a calmaria na pandemia, a prefeita Nega decidiu que irá realizar a encenação da Paixão de Cristo agora em 2022. Portanto, os preparativos lá estão a todo vapor, né? Estão tendo menos de 40 dias para fazer todo aquele trabalho, que às vezes era um semestre antes se iniciava, mas Mucajaí está pronto para executar bem essa tarefa. E pelo início, né, da receptividade, me parece que nós teremos o maior evento de todos os tempos da Paixão de Cristo, agora na 38ª encenação lá no município de Mucajaí. Já tem nome definido ou isso ainda está sendo programado? O ator é um ator conhecido, já fez o papel de Jesus Cristo em outros eventos no Brasil, Henri Castelli. E no sábado de Aleluia, para descontrair, Diego e Vitor Hugo, porque ninguém é de ferro, e Mucajaí será palco de uma das maiores festas que a Amazônia brasileira tem. Nós nos orgulhamos de dizer que Mucajaí é a sede do 2º maior evento a céu aberto de
toda essa imensidão que chama Amazônia. Por enquanto, ainda estamos perdendo para Parintins, por enquanto. Ou seja, é um teatro em céu aberto total, né? E a própria população, é bom que se diga, gente, para quem não conhece essa realidade, participa, né? São atores, enfim, fazem parte de toda essa trama teatral, né? É verdade, só temos um ator que é de fora, é o ator que vem para fazer a encenação, o papel de Jesus Cristo. Todos os demais, cerca de mais de 200 atores, são todos filhos de Mucajaí, são professores, são agricultores, estudantes, comerciantes, enfim, Mucajaí embebeda-se daquele momento. Então, é coisa assim que está muito no sangue daquela gente, né? E quem vai ali, com certeza, volta outras vezes, até mesmo pelos cenários majestosos que foram construídos ali. Eu, às vezes, levo alguns visitantes que vêm a Roraima, ministros, pessoal que vem de Brasília, às vezes alguns turistas, e levo lá e eles ficam ali encantados com os cenários que Mucajaí construiu, que transporta o visitante para um cenário de 2000 anos atrás, lá na Jerusalém, lá do Oriente Médio. A nossa história religiosa, né, gente? E só para lembrar, nesse formato de teatro a céu aberto e do que a Paixão de Cristo representa para os moradores do município de Mucajaí, lembra-se que ali costureiras, né, todas as pessoas que trabalham com questão ambulantes, enfim, existe toda uma questão de economia que acaba se mobilizando tanto em nível estadual quanto em nível municipal, né? Não tenha nenhuma dúvida que Mucajaí é uma efervescência econômica durante esse período, e não só o comércio local, mas como os que para ali vão. É comum, às vezes, você chegar no sábado, 11 horas da noite, e não encontrar mais uma garrafa de refrigerante para comprar, às vezes não encontra mais uma garrafa de cerveja, tal o volume de consumo que os visitantes e as pessoas de lá mesmo, né, acabam participando de todo aquele ambiente. Ou seja, e aí toda essa preocupação do município também, que durante esse processo vai estar ali dando todas as orientações adequadas para todos os visitantes. A gente está falando de um teatro a céu aberto, a gente está falando da questão cultural que teve tão parada e que precisa tanto de reforço nessa fase pós-pandemia, ou pandemia ainda, que é o que a gente vive, né? Então, assim, vai ser realmente um momento muito esperado por todos, né? Principalmente quem vive dessa cena cultural e principalmente costureiras, essa mobilização inteira, porque ali ou seja, a população inteira do município, né? É um conjunto de pessoas que se juntam para transformar Mucajaí em um cenário de 2000 anos atrás. E com uma situação, Marleide, lá é tudo ao vivo, não é dublado como Nova Jerusalém no Pernambuco. Lá faz quem sabe. Lá é ao vivo, não tem negócio de dublê, da voz estar saindo por uma... Não, lá cada um tem que estar prontinho para desempenhar a sua fala, a sua participação no exato momento. E tudo sai certinho porque as pessoas vestem aquilo que fazem com muito amor, e basta dizer que são 38 anos fazendo aquilo. Obrigada pela entrevista. Conversei com o deputado federal Edio Lopes, né, falando um pouquinho dessa programação, falando um pouquinho das suas visitas, né, aos ministérios em Brasília, enfim, esse trânsito que ele acaba tendo no cenário nacional, também das comunidades, das vilas, dos municípios, e fechando aí com essa programação para abril. A gente espera conversar também com a prefeita, né, aqui, ou seja, a prefeita Nega também na programação da TV Cultura, para dar ainda mais informações de como é que vai ser essa programação, porque dessa vez a Paixão de Cristo é completamente, genuinamente do município, né? Uma ação que vai ser feita ali com a elaboração da estrutura municipal, né? 100% dos recursos que custearão esse evento são dos cofres da prefeitura. Não há recurso público federal e nem um centavo do Estado.
É triste dizer que nem nos velhos tempos mais aguerridos com o Brigadeiro Otomar, ele deixava, fosse quem fosse o prefeito, deixava de ajudar o município, coisa que não acontece nos últimos tempos. Mas eu seria injusto aqui, Marleide, se não destacasse a participação de instituições que às vezes até meia que despercebidas são fundamentais para o sucesso dos eventos, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, a nossa Guarda Municipal, o sistema de saúde, né, os nossos médicos, enfermeiros, motoristas, enfim, é um conjunto de instituições que vestem Mucajaí, que veste cultura, que veste a paixão de Cristo. Obrigada. Olha, principalmente a população, né, que está nessa expectativa. Vamos ficando com a programação da emissora.